Deixa eu pôr para gravar aqui. Vou abrir o link do Tom. Aberto aqui. Professor, Oi. a dupla é com a Luana, a gente postou um pouco depois também que o senhor pediu para fazer as alterações todas, a gente já tinha feito na semana do dia 5 e do dia 7, mas como a gente viu que o que a gente tinha feito não estava muito de acordo com o que o senhor estava pedindo, a gente fez outro, se o senhor quiser, depois eu mando o link aqui também. Tá bom, pode mandar o link. Vou abrir agora a do Tom, para eles explicarem aqui o que é o deles, tá bom? Então, vou compartilhar aqui. Está todo mundo vendo aí? A peça do Tom? Sim? Sim. Sim. Então, Tom, vocês querem explicar aí? Pode explicar. Você não consegue falar, Tom? Não tem microfone? Ou Luiz Guilherme, não sei. Então, pode escrever, eu vou falando aqui. Tom, você não quer explicar? Escreve que eu falo, mas você... Ah, ok. Ô, Tom, você não pode pensar um dia inteiro para você escrever, né? Você escreveu até agora assim, nós queríamos mostrar que o investimento em design é algo bom. E parou. Aí queríamos explicar que, com bons motivos, o porquê de investir em design gráfico. Ok. Aí o primeiro slide mostra o quê? Ok. Primeiro, então, é a capa dizendo 5 motivos para investir em design. Tá aí? A hora que você quiser, eu mudo o slide. Ok, mudei. Primeiro, design não é só beleza. Quando falamos de design, não estamos falando apenas de estética, mas o design envolve toda uma estratégia que inclui os valores da empresa, a relação que ela quer construir com o seu público-alvo,
e a qualidade de seus produtos ou serviços. Aí já começamos com um título meio chamativo. Design não é só beleza. Ok. Daí, ó, o Luiz Guilherme parece que entrou. Se tiver com som, é melhor que ele explica direto. Oi, tá me escutando? Sim? Oi. Eu não sei até onde o Tom explicou. Pode Dá uma lida explicar aqui. tudo, porque ele foi só escrevendo algumas coisas e eu fui lendo. Ah, tá, tudo bem. Então, a gente refez, aí a gente pensou em ser mais direto, falar sobre o design mesmo, como ele é importante mesmo, sendo bem mais direto, em geral, né? Só abrir aqui para eu também ver junto. Aí eu tentei fazer bem chamativo, eu tentei manter também o mesmo estilo do último que eu tinha feito, aquele lá que ficou errado, porque não tinha um estilo. Então, como eu criei aquele lá, eu decidi manter no mesmo, né? Aí o post é para contar, né, os 5 motivos para Isso. investir em design. Monta a lógica que vocês construíram. Aí um minutinho. Aí eu procurei vários motivos, né, do porquê de investir em design. Aí eu tentei encontrar os que eu acho que mais as pessoas, tipo, teriam dúvida ou ficariam pensando, não tem motivo, por que eu investiria? É só beleza. Tanto que o primeiro design não é só beleza por conta disso, para falar, não é só beleza, não é só deixar uma coisa bonitinha, não é só deixar uma coisa, um frufru ali, um frufru aqui, não é para só isso, né? É para conseguir conversar com com o público-alvo, né? Para poder falar com as pessoas certas, para poder comunicar da maneira correta, né? Para poder entender a empresa de uma maneira certa, para poder comunicar isso para o público-alvo, para as pessoas que vão procurar a empresa, né? Então, por isso que tanto foi a primeira coisa que depois não é só beleza, que é uma coisa que eu imagino que muitas pessoas que procurariam ficariam, mas não sei, não é só beleza, não é só aquilo lá, sabe? Essa foi um pouco a ideia que a gente teve. Aí, o segundo, transmite profissionalismo. O transmite está com... Transmite o segundo, profissionalismo, isso. tá? Aí está o transmite errado, a primeira palavra ali, era com E, né? Isso foi uma ironia, de certa forma. Eu não sei se é certo fazer isso, mas eu queria fazer de uma forma meio irônica, falar, como que é importante transmitir profissionalismo, como essa pequena impressão, essa primeira impressão é importante, tipo, como que isso daí transmite uma coisa que não é profissional, sabe? De uma maneira meio irônica. Eu comento aqui no texto sobre transmitir profissionalismo em si, e eu não falo sobre o título, que era meio para ficar de uma coisa para as pessoas perceberem, para as pessoas verem, nossa, como assim, sabe? De uma coisa meio, nossa, que isso. E aí é meio que isso, para transmitir profissionalismo. Aí eu conto um pouco sobre isso mesmo, sobre essa ideia, sobre como a primeira impressão é fundamental e todo esse esquema todo, entendeu? Okay. Aí para a próxima imagem eu vou explicando. Aí as outras imagens, elas meio que explicam um pouco do resto. Marca forte, que como que o design pode transformar a sua marca, que vende um produto, que aí eu dei o exemplo do café, né? Que é vendido no Starbucks por um preço bem mais alto, por ser da marca do Starbucks, pelo jeito que é preparado e tudo, mas o produto em si é café, ainda é a mesma coisa, sabe? É essa a ideia que a gente queria passar, que tipo, a marca que o design pode criar, o que o design pode fazer com a sua marca, é criar uma identidade visual tão forte que pode transformar o seu produto em uma coisa muito maior e muito mais diferente, né? Você, às vezes, compra um celular da Apple porque ele tem a marca da Apple, porque ele tem a maçãzinha da Apple, né? Às vezes, mesmo o celular da Samsung não é igual ao da Apple por conta da maçãzinha, sabe? Mesmo tendo os mesmos processadores, mesmo tendo as mesmas coisas, os mesmos hardwares, né? Essa era a minha ideia que a gente tentou passar. Aí não valoriza os seus preços, é mais ou menos um pouco
do 3, que é marcas mais fortes, mas que valoriza seus preços, porque como a sua marca ela é diferente, ela se destaca, ela consegue se valorizar e consegue crescer. Então aqui, é tanto que eu botei nessa ordem meio que para um incrementa o outro, né? Um melhora o outro, um ajuda o outro a meio que completa o outro, né? Nesse sentido. E o 5, que é o aumento do faturamento, que aí eu fui para pesquisas, que eu encontrei uma pesquisa do Ido Logos, que foi uma pesquisa que ele fez com algumas empresas, e aí eu botei alguns dados, né, para falar, ó, como é importante, ó, como que isso realmente influencia e muda mesmo, né, e como que é importante, como que tem um impacto positivo na empresa, quando você realmente utiliza do design de maneira correta e de maneira forte, né? Sabe usar de maneira correta mesmo. Eu acho que é isso que eu tenho para explicar mesmo. Legal. E vocês postaram quando? A gente postou hoje, na verdade. Eu tinha feito semana passada, aí estava corrigindo, aí eu acabei postando hoje. E como é que foi a primeira hora? A primeira hora foi 8 curtidas e eu não lembro quantas visualizações. Acho que foram 20. Mas eu acho que é por conta do meu Instagram ser pequeno também, então talvez tenha isso. Ok. Beleza, vamos acompanhar então até o começo de novembro. E daí você vai ter lá que, no seu caso, está postando 19 de outubro, vai ter aí em torno de 20 dias, mais ou menos, de postagem quando for apresentado. Tá certo? Certo. Beleza. Ok. Eu achei que visualmente está legal. Mas, como eu falei, eu também não sei qual é o segredo da viralização. Esse é o pulo do gato. O que viraliza e o que não viraliza. Vamos ver quem vai ser mais eficiente da turma aí, que vai ter a maior viralização. Tá bom? Vamos lá. Samuel, você quer compartilhar o seu? Valeu, viu, Tom e Guilherme? Pode tirar eu vou tirar o compartilhamento aqui. Aí vocês podem compartilhar o de vocês. Boa noite. Boa noite. Quer compartilhar? Eu compartilho. Até porque eu não fiz a postagem da correção, porque primeiro ia passar por você e depois eu posto, para não ter que fazer uma terceira correção, assim, ter que tirar do ar essas coisas. Tá bom? Pode fazer, então. Como eu não apresentei na última aula, eu vou apresentar as duas, então, para compensar por isso. Tipo, eu não apresentei para a sala. Ok. Beleza, então. Só um segundinho, eu tô arrumando minha cadeira. Ô, Samuel, pode apresentar para todo mundo. Eu vou fazer isso mesmo agora. Só um segundinho, eu tô... Tá bom. Tá compartilhando? Tá compartilhando, sim. Tá. Então, primeiro, eu criei uma... Só um segundo, vou fechar a porta. Primeiro, a gente criou duas postagens, na verdade. A primeira, a gente... uma polêmica que estava em alta no mês de outubro para poder viralizar e criamos uma agência falsa isso para postar. Então, a gente fez uma postagem falando sobre esse tema, com dados e com a parte de denúncia, tudo para ter uma interação. Samuel, E, tipo, você mudou tudo de uma vez, muito sim, rapidamente. Você não vai explicar para todo mundo? o slide explicando está no outro, que seriam dois, né? O primeiro Então, só mas mostrei... esse aí mostra, porque eu vi já, mas o pessoal não, né? Então, vocês criaram uma peça e conta essa peça aí. Tá lá. Então tá, a gente primeiro pensou na questão do marketing viral. A gente escolheu um tema em alta de outubro, que é Dia das Crianças, e resolvemos usar alguma coisa de criança com isso. Então a gente resolveu pegar esses dados, porque eu vi na internet que vários casos de pessoas que sofreram abuso e tal, etc. Eu achei que seria interessante fazer algo assim. Aí nós pegamos as imagens e colocamos dados que foram tirados de ONGs e
do próprio governo mesmo, os dados que eles mesmos apresentaram. E a gente usou o tom preto por causa que deixa essa aflição, talvez, sei lá. E usamos a tipografia em amarelo, que é a única coisa em cor para evidenciar os números. A ideia disso era que, tipo assim, a gente queria mostrar o que a profissão de designer gráfico faz. Então, a gente pegou na parte de comunicador. Como designer gráfico trabalha na comunicação para poder lidar com uma causa social. Então, ele torna a existência um assunto e explica ele e torna mais conhecido. É meio que uma ação social essa. E daí, o professor pediu para a gente fazer umas correções, que seria essas correções, onde a gente mostra uma postagem de um making-of, explicando cada peça, como elas foram montadas e por quê. Joia. Beleza, mostra essa então agora. Tá. Eu tenho que ler, no caso? Então, tá. A gente falou que o trabalho de design gráfico é de transmitir informações por meio de imagens, que é uma das coisas em essência, basicamente. Daí a gente explicou sobre o tema, tipo, que a gente resolveu usar tal coisa para descrever alguma coisa específica, tipo a criança com a faixa preta escrito inocente, e a gente pensou em colocar a primeira imagem como algo chamativo, que a pessoa visse e já tivesse interesse em passar para o próximo. E algo bem dramático também para criar essa sensação. Daí, de novo, a gente usa a silhueta de uma jovem no perfil, mostrando a parte dos adolescentes, e o urso de pelúcia que retrata as crianças e a infância, né, a inocência, só que ele tá meio jogado ali, como se tivesse abandonado algo ruim. Daí a parte do amarelo, que eu mencionei, que é a única cor que nós usamos, que é para chamar a atenção dos dados, que é a parte importante mesmo. E a gente usou a técnica de cor, que é o aumento dos números e o texto menor perto disso, e também as imagens, de novo, com peso, que passam uma sensação para as pessoas que estiverem vendo. Então, tanto a imagem quanto o texto meio que trabalham junto. E daí optamos de novo por retratar uma figura de uma criança inocente, e para terminar a gente fez a chamada, que é para... Samuel, Oi. Isso você não está mostrando, Isso. né? Eu estou mostrando, não estou? Não. Você ainda está com a outra peça. Você compartilhou a outra, você tem que cancelar o compartilhamento da outra e compartilhar a nova peça. Alguém me mata. Ok, desculpa, eu estou super nervoso por essa apresentação. Ótimo. É sinal que você está levando a sério. A gente fica nervoso quando a gente está sério. Ótimo. Ai, que merda de vida. Eu vou ter que repetir tudo, desculpa, gente. Então, basicamente, aqui a gente explicou tudo que eu acabei de falar, né, de novo, que a gente colocou como ponto de vista de um designer gráfico sendo contratado. Então, a gente pegou uma imagem impactante de capa para poder chamar a atenção e fazer as pessoas passarem. E a gente, de novo, a parte da silhueta, do ursinho de pelúcia e os dados em amarelo, para ter essa evidência que fica diferente do texto e chamar mais atenção. E a gente continua usando imagens fortes, de certa forma, que passem alguma sensação de insatisfação ou de descontentamento, ou que façam que a pessoa realmente sinta um pouco da agonia do tema explorado e do peso que ele tem. E, no final, a gente colocou uma imagem meio para quebrar o texto, que seria da inocente ali, no canto com o caderninho, que é meio que mostrando, só para quebrar um pouco do texto, e depois, para encerrar, a gente criou esse negócio que é meio que um apelo, explicando o Disque 100, e falando e convidando a pessoa a compartilhar ou a marcar os amigos. A estratégia que a gente usou foi basicamente essa, tipo, passar um tema, depois passar esse tema sendo explorado de um lado do designer gráfico, de passar a comunicação para as pessoas, e a parte da viralização é que, como é um assunto meio, sei lá, popular e que vale a pena ser compartilhado e marcado pessoas, as pessoas iriam se marcar e compartilhar a ideia para tornar algo viral, algo mais conhecido. Samuel, vocês têm como, dentro daquela peça original, né, ter alguma coisa assim, se gostou desse material, clique aqui e veja o making-off e entenda a importância do trabalho do design, alguma coisa assim. Aí a pessoa viu aquela peça, achou interessante
e vai para um link onde entra no making off, entendeu? Sim, foi o que a gente tinha pensado basicamente fazer na parte do texto. A gente colocaria um link jogando para lá. E vocês vão fazer assim a postagem? Sim, a gente só queria mostrar primeiro o making off para você antes de ter a aprovação para poder postar e gerar um link. Daí com o link a gente joga de uma peça para outra. Joia. Eu acho que é isso. Porque daí você viraliza a peça, que é uma peça marcante, como foi aquela da violência contra a mulher, e aí a pessoa gosta e você tem uma chamada lá em vermelho, no final, sei lá, aonde Sim, você coloca o disque 100 aí, se você gostou da peça e quer entender mais sobre o trabalho do design gráfico, clique aqui, entendeu? sim. Porque daí você consegue aquilo que você queria. Chamar atenção para uma coisa forte, que é a violência contra a criança, e despertar o interesse das pessoas de entender como é que chegaram a essa peça, clicando e vendo o making off. Sim, sim, acho perfeito. Joia? A gente já vai postar agora que você a gente já posta e cria um link, então. Isso. E daí vai acompanhar, pode acompanhar a viralização dos dois, da Ah, peça, sim, e do making off. Entendeu? sim, sim. Obrigado. Ótimo. Alguém tem algum comentário para fazer do trabalho que o Guilherme apresentou e o Tom, e agora que o Samuel apresentou? O que eu quero destacar é que não existe uma regra para viralizar ou não. É teste. Então, o Samuel, quando apresentou para mim a semana passada, ele apresentou só para mim, não apresentou para a turma. Eu falei, ó, beleza, a peça está forte. Agora você tem que arrumar um jeito de fazer com que quem gostar da peça entenda quem fez e valorize o trabalho do design. Então, eles criaram o making off da peça, certo? E agora a ideia, então, é soltar a peça. Fala, pô, mas é mais fácil viralizar uma peça que fala de criança do que de design. Ótimo. Só que se conseguir viralizar a peça que fala de criança e 20, 30% clicar lá no final para ver o making off, e daí vai estar aprendendo um pouco sobre design, ótimo. Aí a gente vai poder até ver o seguinte, ó, a peça teve tal viralização e o making off teve menos. Mas quanto menos? Alavancou uma coisa, alavancou a outra? Ah, legal, alavancou, atingiu o objetivo. Tudo bem? Então, como eu falei, liberdade total para vocês. O objetivo é viralizar. Tá? Ok. Professor, eu coloquei um link do nosso post também aí no chat. Eu vou abrir aqui agora o da Bianca. Quem mais que está com você, Bianca? Na web. Luana. Luana e Bianca. Tá bom. Então, vou abrir aqui e vou compartilhar. Ok? Estão vendo aí o que a Luana e a Bianca postaram? Pode explicar uma das duas. A gente colocou no perfil da Luana, porque tanto eu quanto ela, a gente usa o nosso perfil pessoal no Instagram, só que o dela a gente mudou para conta comercial, porque aí a gente conseguiria ter um controle melhor do alcance do post e tudo mais. E aí também porque a gente constatou que a Luana tem mais seguidor que eu, então vai ser mais fácil de viralizar no dela do que no meu. Tá. E aí a gente fez essa capa, que seria porque contrataram um design gráfico, e um dos elementos principais que a gente usou nesse carrossel, na verdade, essas peças, foi as cores. Então, se você quiser passar aí para o lado, eu já vou explicando conforme
A gente usou como base para esses motivos para contratar um design gráfico um post da ADGRAF, que é um site de Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal. Tem pouca regulamentação sobre design gráfico no Brasil, mas a ADGRAF é uma das referências principais nacionais, então a gente usou um post deles como base para fazer um post do blog deles para fazer esse post no Instagram. E aí um dos motivos seria a atração, que aí a gente tentou usar uma linguagem mais formal e também atrair as pessoas para o post de uma forma mais visual através das cores. Então a gente usou a palavra atração, um ícone que seria, por exemplo, atrair, você pode trazer seus clientes para mais perto de você. E aí a gente foi, você pode passar para o lado. E foi. Destaque, que seria um outro benefício de contratar um design gráfico na empresa. Então, diferencia sua marca das demais, saindo na frente da concorrência. E o último post, que você pode passar para o lado também, tem a ver com confiança. Então, aumenta o valor da marca para o mercado, gerando confiança na empresa. E aí, a legenda, né, que a gente produziu para esse post, ela tem um público direcionado para empresas, porque o Instagram também ele tem crescido muito com contas comerciais e empresas. Então, as pessoas têm usado muito o Instagram como método de venda e tal. A presença das grandes empresas no Instagram é muito, muito maior, porque eles conseguem alcançar mais do que o Facebook, por exemplo. Então, a gente usou só o Instagram para postar. E aí, a legenda, ela é destinada a essas pessoas que têm empresa. Então, fala, ainda não sabe por que contratar um design gráfico? Aí vai algumas das vantagens para ter um designer dentro da sua empresa. Atraia mais clientes, destaque-se da concorrência, ganhe mais confiança. E no final a gente usou esse textinho para viralizar. Então, curta, compartilhe e salve o conteúdo para você não esquecer desses benefícios de contratar um design gráfico. Então, a ideia foi usar esse post do blog da ADGRAF, com os motivos que eles já tinham colocado lá, mas tentar comunicar isso de uma linguagem mais direcionada para empresas mesmo. Vocês já postaram? Já, aqui. Sim. E sim, quanto tempo faz vocês postaram? 6 dias, faz uma semana. Na primeira hora, como é que foi? Deixa eu ver que a Luana compartilhou aqui as curtidas, mas se eu não me engano foram 20 na primeira hora, depois duplicou, a gente contabilizou assim, a primeira hora, depois de 5 horas, 10 horas, 24, um dia, 3 dias e agora vai dar uma semana. Mas a primeira hora acho que foi 20... Hoje está com 46 curtidas, mas também tem uma coisa, toda vez que a gente, de tempos em tempos, a gente compartilha essa postagem no Stories, né? E aí, dos Stories, mais pessoas entram. Então, normalmente, quando a gente compartilha, mais pessoas conseguem aumentar o alcance do post em si. Quando você volta para o Story, ele registra no mesmo grupo de compartilhamentos e curtidas ou ele cria novo? Não, ele registra no mesmo, ele só vai aumentar mesmo o alcance do post, porque daí, por exemplo, se eu coloco no meu story, e aí os meus seguidores, que são seguidores diferentes da Luana, por exemplo, eles vão clicar nesse post, e aí vão aumentar o alcance de contas, e aí esses outros seguidores também podem compartilhar esse post, e aí ajuda na viralização. Entendi. Mas a primeira hora teve 20 curtidas e depois de uma semana só dobrou para 46? Daí quando a gente posta ele meio que estagnou, o post estagnou depois do primeiro, segundo dia. Mas aí quando a gente posta, ele cresce um pouco. Ele tem crescido só quando a gente reposta, porque depois os algoritmos do Instagram é muito rápido. Então a gente tem mais ou menos 9 segundos para poder captar a pessoa no momento da postagem. Depois desses 9 segundos, é como se o Instagram entendesse que aquele conteúdo não é mais relevante. Então quando a gente posta no Stories de novo, ele volta a ser relevante, entendeu? Então, mas daí está querendo dizer que vocês só estão atingindo os seguidores de vocês mesmo, não está repassando de um para o outro. Sim, esse foi um problema que a gente encontrou, mesmo escolhendo uma conta com mais... Com licença, deixa eu falar. Como a conta é minha, eu recebi bastante seguidores de amigos meus curtindo a foto. Então, eu vi que teve bastante acesso de pessoas que não me seguem, que nem me conhecem. Então, mas isso está dentro dos 46, não é isso? Sim, dentro dos 46.
Aí tem que eu mandei um print agora pra Bianca, que não dá pra compartilhar, que eu acho. Aí ele mostra quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas comentaram e etc. Você quer falar? Comenta isso aí, como é que tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Visitas ao meu perfil foram 16 pessoas. Esse post alcançou 290 pessoas. E 417 impressões. Eu não sei muito bem o que significa essas impressões. Normalmente as impressões é tipo assim, pode ter aparecido no feed de alguém que não segue ela, nem não segue ela, não tem nenhum contato com a Luana, nem nunca curtiu nenhuma conta dela. Chegou na conta dessa pessoa, mas ela não chegou aí até o perfil da Luana e clicar no post. Ela só passou viu, né? só passou no feed. Então 417 pessoas viram. É interessante ter esses números, porque se você teve 200 e poucas... 290 visualizações, 400 e poucas impressões, e só 46 curtiu, o que está faltando converter essas impressões e visualizações em curtida? Entendeu? O pulo do gato, porque se você tivesse agora com 300 curtidas, certo? Pô, tava ótimo. Uma semana, 300 curtidas, não é uma puta viralização, mas são 300. E teve chance para isso, porque teve 290 visualizações e 400 e tantas impressões. O grande segredo da viralização é o que falta para levar a pessoa a ir lá e curtir. Entenderam? Será que eu sempre fico em dúvida de curtir no Instagram? Porque o curtir do Instagram é um coraçãozinho. Tá certo? É bem diferente lá do Facebook, você tem que curtir. Quando você aperta o curtir, aparece um monte de coisa que você pode colocar coração, você pode colocar bate palma, sei lá o que tanto. Aqui só tem um coração. Então, até, olha só, por uma questão de preconceito até, às vezes eu vejo postagem de amigas, esposa ou namorada de amigo e tal, e eu não curto por uma questão só de que a curtir no Instagram é um coração. E para não passar por alguma coisa além do que é gostar do post, entenderam? Sim. Entendeu? Então, eu não sei até que ponto esse coraçãozinho é inibidor de curtidas no Instagram. Pode ser um preconceito da minha parte, como eu estou falando para vocês, mas eu não sei, porque eu muitas vezes vejo, gosto e não curto porque eu não quero pôr um coraçãozinho no negócio, entendeu? Professor, mas também tem outras funções ali, né? Então, os comentários, aquele aviãozinho que tem ali é o que a gente faz para compartilhar no Story, por exemplo. Então, você consegue viralizar esse post por essas outras coisas. Salvar também esse que tem essa bandeirinha no canto. Quando você salva, mais uma vez o algoritmo do Instagram entende que esse post é relevante a ponto de aquela pessoa ter salvo esse post para guardar e ver depois, entendeu? Então são outros tipos de interação. Será que eu, por exemplo, ó, quando eu quero escrever alguma coisa, eu clico aqui. Daí eu preciso entrar no Instagram para escrever. Certo? Sim. E aqui você pode curtir. Também tem que entrar no Instagram para curtir. Ok? E esse outro aqui tem que para compartilhar. Só que nota, não é autoexplicativo, porque, primeiro, você coloca a mãozinha aqui, ó, ele não diz o que é. Coloca a mãozinha aqui, ele não diz o que é. Coloca a mãozinha, ele não diz o que é. Aqui tem outro negócio aqui que eu não sei o que é. O que é essa bandeirinha aí? É para salvar, para você poder ver mais tarde, ficar ali nos seus favoritos como Então, você está vendo? Ó, quem não sabe, entra aí, gosta. Eu só
raramente eu saio do coraçãozinho. Então, é assim, gostei. É neutro, posso colocar um coração aqui? Posso. Beleza, coloca. Ah, não. É mulher, eu conheço e tal, não põe nada. Vou comentar alguma coisa? Não comento com muita facilidade, não. Entendeu? Eu só quero comentar com vocês, a diferença, por exemplo, de quando você entra no Facebook e você já vê os comentários das pessoas e abre uma janelinha embaixo para você colocar o seu comentário direto ali. Não tem que clicar em nada para comentar. Eu vou direto ali e comento. Mandou? Mandei. Deixa eu achar aqui. Não chegou ainda, Guilherme. É o Guilherme que está falando comigo? Não. Não, o Heron. Heron, não chegou aqui. Você mandou onde? Ah, não, eu mandei no chat mesmo. Então, no chat... deixa eu achar aqui o chat. Peraí. Então, no chat não está. A última mensagem que eu recebi aqui foi do Adriano. Então, é o que o Leandro falou mesmo, tem que ir com um trabalho constante. Depois não recebi mais nada. A última foi do Adriano. Peraí, vou tentar de novo. Deixa eu ver se deu algum problema. Chegou aqui. Vou abrir aqui. Ok. Vou compartilhar. Espera aí, deixa eu dar fim aqui. Que estão mandando mensagem para mim no WhatsApp, ele fica fazendo barulhinho aqui. Então, vou compartilhar aqui. Ok. Quer comentar? Heron, pode comentar. Tá. Antes de começar a apresentação, acrescentando o que eles estavam falando, como o processo de você viralizar algo não é único exclusivamente para um post, eu concordo com isso, porque o meu Instagram mesmo, ele era pessoal, eu tava com 100 seguidores, eu não movimentava o meu Instagram. E aí eu resolvi colocar como conta profissional e eu comecei a fazer posts voltados para isso também. Então, por isso que o meu, eu creio que tenha dado bastante alcance, porque eu tenho trabalhado para isso. Mas não significa que o número de curtidas tenha excedido o Você padrão que aí. teve 600 visualizações, é isso? Isso. Teve 621 tem um reações, eu contraponto acho. também, né, professor? Tipo, às vezes a questão da curtida não fala muita coisa também quanto a um post, né? Tipo, Quem a pessoa tá só falando? passa ali. Quem que está falando? Leandro. Oi, Leandro. Com certeza, até porque isso para mim, o Leandro, foi bom. 47 curtidas, para mim foi ótimo, porque foram pessoas que não fazem parte do meu nicho pessoal. Foram pessoas que eu não conheço, pessoas que começaram a acompanhar meu trabalho depois de curtir o post. Então, para mim, isso foi bom, mas talvez para outra pessoa isso não seja, porque foi Heron, me diz uma tio, coisa. primo que curtiu. Você, antes de postar, você não estava usando como conta profissional, estava pessoal, mudou, você tinha 100... Não, eu estava usando conteúdo profissional já faz um tempo. Tanto é que se você olhar o meu Instagram, eu coloquei, ele tem uma identidade visual para isso. Então eu obedeci a identidade visual da minha marca que eu criei. Esse logo aí em cima seria o meu. Ok. E aí eu tenho usado essas cores, eu tenho usado esse fundo. E por isso que eu digo, para outras pessoas 46 curtidas não pode ser que não tenha sido muito válido, mas para mim foi, porque de 46, se eu não me engano, eu tirei uma porcentagem, 80% de pessoas desses 46 curtidas foram pessoas que começaram a me acompanhar depois de curtirem. Entendi. Então, para mim Hoje foi bom. Você tem quantos seguidores? Hoje eu tô com, deixa eu ver aqui ao certo,
Agora eu tô com 573 seguidores. Você tinha 100 há quanto tempo atrás? Acho que vai fazer um mês Poxa, e pouco. e quanto você acha que se deve a essa postagem que você fez? Essa postagem, se eu não me engano, acho que rendeu uns 40 seguidores. Legal, legal. Joia. Esse é uma análise interessante que eu recomendo que todos façam, né? Porque um post aumentou cerca de 10% o número de seguidores. Teve 600 impressões lá, sei lá, 47 curtidas. Analisar tudo isso pode ser um caminho para enxergar como é que se aumenta o número de seguidores, como é que se faz alguma coisa nesse sentido, certo? Eu Beleza. acredito que isso tenha acontecido também, porque não foi um post esporádico, não foi muito aleatório, sabe? Eu tinha gravado uns stories fazendo uma enquete de pergunta para quem queria saber o que eu fazia, entendeu? Que funcionava o meu trabalho. Porque até uns tempos atrás, como eu estou trabalhando de freelancer no período da tarde, algumas pessoas têm me procurado. E por conta de eu ter falado que eu faço arte para impressos, 3 pessoas já me procuraram querendo cartão de visita, adesivo, e na hora de fechar contrato, a pessoa pergunta quantos adesivos que eu vou fazer para ela. E a pessoa não sabe qual que é a diferença da gráfica, do designer gráfico. Então, eu vi, além de ter visto já a necessidade de tirar essas dúvidas, eu já uni com o trabalho. Então, por isso Ah, que eu entendi. e o A Guilherme, a pessoa gente optou por confundiu você colocar. com gráfico, então? Porque as pessoas não têm muito. É que a gente está dentro da nossa bolha, né? A gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe, mas tem pessoas que são totalmente leigas no assunto, o que pra gente é absurdo, pra pessoa é novidade. Entendi. Legal. Então, eu fiz essa enquete nos stories perguntando, falei para as pessoas perguntarem para mim, pela enquete, o que elas queriam saber. Porque eu não queria só fazer um post falando, explicando, sem saber o que as pessoas queriam ouvir. Então, eu separei as perguntas mais pertinentes e organizei num post. Eu tirei print dessas perguntas e coloquei elas aí. Pode passar para você ver como é que ficou. Vai lá, pode explicar. Então, o que é ser um design gráfico? Uma pergunta. Aí o primeiro que fez a pergunta, ele perguntou isso. Toda empresa precisa mesmo de um designer gráfico? Pode passar. Aí eu coloquei ali, eu e o Guilherme, a gente pesquisou algumas coisas para responder da melhor forma e da forma mais direta também, porque colocar muito texto, a pessoa ia ser mais complicado de atrair atenção, né? Então a gente destacou a resposta em caixa alta ali e jogou uma cor para a pessoa já, se ela quiser ler aquilo ali, ela já está respondida, mas se ela quiser uma explicação, ela é conduzida ao canto inferior direito da postagem. Então ali a gente fala que é uma empresa, ela não pode cometer o erro de criar uma marca sem uma identidade, e a gente ressalta que isso é tão importante que a Coca-Cola ela vale mais de 63 milhões de reais, já a lata custa apenas 2,75. Então, justificando a nossa resposta ali. Pode passar. Opa, eu apertei seguida. Aí ali essa pessoa me perguntou, eu nem não conheço até, eu acho que é do campus da Unital. Mas aí ela perguntou isso, estou no começo da faculdade, tem alguma dica para quem está cursando? Aí pode passar. Aí a gente separou uma das nossas experiências, né? Porque o senso estético ele vai muito do que você pratica. Então, não adianta você ensinar para a pessoa o que é belo, até porque não tem uma definição do que é belo, sabe? Do que vai atrair o público. Às vezes o que atrai, uma imagem que atrai o público para uma determinada coisa, para um outro nicho específico seria uma composição de imagens diferentes. Então, isso só vai aprender quando você praticar. E aí seguiu o mesmo conceito ali de baixo. E como eu tenho 3 cores bases para minha identidade visual, eu fui mesclando entre elas, entre azul e vermelho. Legal. Pode passar. Faz parte do trabalho do design organizar cenários e decorar ambientes? Essa foi uma pergunta que eu achei bem interessante. Pode passar.
Porque diretamente não tem. Eu esqueci de colocar na justificativa sobre o design de interiores. Até um designer de interiores comentou na minha publicação e ele ressaltou isso. Mas eu coloquei que no caso de um designer gráfico que edita imagens que ele mesmo cria, fotografia, no caso, eu tenho feito alguns trabalhos assim também, a gente acaba tendo que decorar o ambiente, acaba tendo que organizar a composição física do que a gráfica, né? Então, aí seguiu a mesma linha de raciocínio das outras respostas. Right. Precisa ser criativo para ser designer, eu queria muito, mas eu sou muito criativo. Pode passar. Aí, com certeza, a gente já responde a pergunta da pessoa e no mesmo layout a gente justifica que a criatividade vai permitir ela resolver problemas, lidar com imprevistos, né? Muitas vezes o cliente não vai conseguir passar e ele tem que ter criatividade para poder, até para perguntar para o cliente como que ele quer alguma determinada coisa. Você tem que ser criativo, você tem que resolver o problema do cliente, mesmo ele às vezes não sabendo qual é esse problema, né? Pode passar. Esse VAB, o que quer dizer? Oi? VAB. Eu acabei digitando errado mesmo, mas no lugar do V aí é esse. Porque outro dia eu fiz uma crítica dessa e falaram para mim que agora, ao invés de pôr o final com A ou com O, põe X, serve para o masculino e para o feminino. Então, para eu não dar o mesmo furo, eu perguntei o que quer dizer o VAB aí. Entendi. Mas no caso foi de ortografia mesmo. Põe outro. E aí o que eu faço nos meus posts mesmo, né? Para poder interagir Você sempre com quem está vendo o conteúdo. Porque... com essa característica? Esse foi eu acho legal, olha só. Outro layout. Heron, isso bate com aquilo que eu falei lá atrás. Ó. É totalmente diferente eu ver isso aqui, entender o que é o curtir, compartilhar, comentar e salvar, e eu ver só essas figurinhas aqui do lado. Entendeu? Eu acho que é legal você traduzir isso para as pessoas sempre. Ó. Curta, compartilhe, comente, para ir criando até uma visão das pessoas do que representa cada coisa dessa. Porque quem é fuçador, tudo bem, mas quem está começando não sabe isso. Tá certo? Legal, gostei. E vamos ver se dá mais curtida e mais pessoas veem, comentam. Vamos ver, falta 20 dias ainda. Vamos ver qual vai ser o resultado no final desses 20 dias. Beleza? Gostei da pergunta e resposta. Você já vinha fazendo um trabalho disso, por isso você já tinha as perguntas, certo? E daí só teve que construir o post com as respostas. Até porque teve bastante pergunta até. Como eu disse, o meu público ele cresceu, pode ser pouco para algumas pessoas até, 573 seguidores, mas são 573 pessoas que estão me acompanhando, sabe? Então, quando eu mando enquete, tem bastante pergunta, vira bastante. E aí, no caso, como eu respondi algumas nesse post, depois eu fiz um stories respondendo as que eu não respondi no post. E isso faz as pessoas enganjarem. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, e serve para os outros, se alguém mais quiser comentar. A pessoa pergunta se precisa ser criativo para ser designer. Você respondeu que sim. Era sobre criatividade, né? Isso. Então, foi o que eu falei. Eu acho que muita gente não se considera criativo. Até a gente pode tomar como base. Eu estava lendo um artigo, eu não lembro de onde era agora, mas falando sobre pessoas que desenham. Que é assim, antigamente, essas pessoas que desenhavam, elas olhavam o mundo de outra forma. E as pessoas que não sabiam consideravam essas pessoas como bruxos, assim como quem estudava ciência, né? Então, as pessoas achavam que aquilo era impossível de se alcançar, mas todo mundo tem a mesma capacidade, sabe? E hoje em dia a gente sabe que com prática, com estudo, qualquer um consegue desenhar, assim como cantar, estudar ciência. E a criatividade gira em torno disso. Eu acho que quando você se coloca numa posição de quem tem que ser criativo e você se considera uma pessoa que é capaz de ser criativo, com a prática você aprende. Legal. Beleza. Na quarta-feira nós entramos em mensuração de demanda e aí nós não comentamos nada sobre os posts.
Na segunda que vem, se tiver algum comentário, a gente abre para isso. Então, vamos dividir assim. Na segunda, a gente fala de alguma coisa sobre os posts. E na quarta, a gente dá a teoria. Tá bom? Então, 20h40, vamos encerrar aqui. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Mensuração de demanda. O que é isso? O que é mensurar? Medir. Então, nós temos aqui que a demanda, ela vai ser medida, e medir a demanda não é simplesmente contar o número de compradores para aquele produto, mas é uma mistura, é uma soma de pessoas que fazem parte do público-alvo e de potencial de compra que essas pessoas têm. Vamos dar um exemplo. Eu pego que a população brasileira é de 200 milhões de habitantes. Aí eu falo, então, eu vou vender carro para 200 milhões de habitantes. A demanda é vender carro para 200 milhões? Não. Primeiro que já está cheio de carro no mercado, o que eu vou vender vai ser reposição de carro, né? E novos entrantes que tem no mercado que vão comprar carro. E não vai ser nem perto de 200 milhões, porque primeiro, né, que dentro dos 200 milhões tem uma parcela da população que já não dirige mais. Tem lá 70, 80 anos, não dirige. E tem uma parcela da população com menos de 17, menos de 18, que também não dirige. Então, medir a demanda é levar em consideração todos esses aspectos. Eu sempre dou o exemplo de mensuração de demanda. Vamos supor que eu queira montar uma loja de sapatos para criança na cidade de Taubaté. Qual o potencial de venda de sapato para criança? Primeiro, vamos considerar a criança de que idade? Minha loja vai ser especializada em ter sapato para criança de 0 a 6 anos. Ok? Cuja decisão ainda está na mão dos pais. A criança opina pouco em relação ao que vai usar. Aí, a cidade de Taubaté tem quantas crianças de 0 a 6 anos? Primeira pergunta. Então, vamos fazer uma conta aqui. Taubaté tem 300 mil habitantes e a taxa de natalidade de Taubaté é 2%. Tem um pessoal, tem criança que morre, mas vamos considerar que é 2% líquido. O nascimento e a vida de criança. Só um minuto. Mário, fecha a porta para mim. Então, vamos considerar que os 2% nasce e fica vivo. 200 mil, 300 mil habitantes, 2%, então quer dizer que nascem 6 mil pessoas, 6 mil crianças, né? 2% de 300, 6 mil crianças por ano em Taubaté. Para simplificar, vamos considerar só as nascidas em Taubaté. Não vamos considerar aquelas que nasceram em outro lugar e vieram para cá. Então, eu tenho 6 mil. Então, eu tenho... Deixa eu levar isso aqui para lá. Nunca aconteceu isso. Vamos levar para outro lugar. Não, tá bom, deixa aqui. Ok. Então, eu tenho 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6. 6 anos em que nascem 6 mil crianças. Então, de 0 a 6 anos, Taubaté tem em torno de 36 mil crianças.
36 mil. Agora, eu vou conseguir vender sapato para as 36 mil crianças? Aí eu tenho que fazer uma pesquisa para levantar o seguinte, ó. Vou na classe A, pego um extrato da classe A, que representa lá 1%, 2% da população. Então, a tendência é que 1%, 2% dessas 36 mil crianças fazem parte de famílias de classe A. E vou perguntar lá, ó, você tem filho de 0 a 1 ano? Tem. Ou já tive. Quantos sapatos você comprava por ano para essa criança? Ah, comprava um por mês. Um por mês? É. Porque o pé da criança cresce muito rápido, então eu tinha que comprar sapato toda hora. Ah, tá bom. Então, classe A, criança de 0 a 1 ano, 12 sapatos no ano. De 1 a 2 anos, ah, daí já menos. O pé cresce menos, então, 6 sapatos por ano. De 2 a 3, ah, mesma coisa. 3 a 4, ah, uns 4. 5 a 6, tá. Mapeei na classe A, de 0 a 6 anos, quantos sapatos são comprados por ano. Vou na classe B, que representa um certo percentual daqueles 36 mil crianças. Faço a mesma pesquisa. Classe C, classe D, classe E. Aí eu chego na classe E, classe D, e já a criança de 0 a 1 ano não compra sapato. Porque cresce muito rápido o pé, não dá para comprar sapato. Compra um quando nasce para batizar, ou até herda de algum primo, de algum amigo. Mas ao invés de comprar sapato, a criança não anda mesmo, então compra aquele macacãozinho que já tem um pezinho embutido, né? E não compra sapato. Por quê? Se alguém já comprou, já viu o preço de sapato de criança, é mais caro muitas vezes do que sapato para adulto. Então, determinada classe social para baixo não vai ter dinheiro para comprar sapato para criança. E aí, à medida que começa a andar, aí coloca um chinelo. Aí, quando cresce um pouquinho mais, até compra uma sandalinha, sei lá. Mas o volume de sapato que a classe D compra, de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, tal, é menor do que da classe A. E aí, depois que eu mapeei tudo isso, eu vejo lá, das 36 mil crianças, quantos são classe A? Ah, 10% seria 3.600. 1%, 360. 700 crianças. 700. E daí eu sei, em média, quanto que se compra de sapato por ano na classe A, multiplico esses 700 pelo número de pares de sapato que vão ser comprados durante o ano. Vamos supor que a média deu 4, 5. Vou multiplicar esses 700 aí, 720, por 5. Potencial de venda de sapato para criança da classe A, em torno de 3.500 a 4.000 sapatos. Faço a mesma conta para a classe B, C, D, e aí chega uma determinada classe social que a compra é mínima. Não é público-alvo. Somo tudo isso e digo, Taubaté tem um potencial de venda de sapato para crianças de 0 a 6 anos da ordem de 100 mil sapatos por ano. É 36 vezes 3, 100 e poucos mil, exemplo. Aí, olha que legal, definiu o potencial de demanda para Taubaté. Mas eu vou vender todo esse sapato? Não.
eu vou ter que ver quantos concorrentes diretos ou indiretos tem no mercado que também vão querer vender esse sapato. Quem é o direto? Aquela loja especializada em sapato de criança é meu concorrente direto. A venda dela é vender sapato para crianças de 0 a 6 anos. Só que nós vamos ter lojas que vendem sapato para qualquer um. Um exemplo, Oscar Calçado. Tem sapato para criança lá? Tem. Não tem grande oferta, não tem grande variedade, mas tem. É meu concorrente também. Então, olha só a mensuração de... Tem gente com o microfone aberto. Por favor, fecha. Nossa, ele escutou meu espirro. Edna, você está com o microfone aberto e está entrando no som aqui. Eu vou encerrar o som da Edna. Não tem como. Não consigo. Não sei por quê. Sempre consegui, não estou conseguindo. Mas parou o som, pelo menos. Tá. Então, eu vou mensurar essa demanda. Por quê? Porque eu preciso saber se aquele segmento de mercado que eu quero atuar tem volume suficiente para justificar eu abrir uma loja. Imagina, se eu quero me especializar em sapato para criança de 0 a 6 anos, eu vou vender sapato para classe A, B, C. Só que tem um monte de concorrente que também quer vender para essa classe. Aí o volume potencial de venda que tem, eu vou ter que brigar muito com os concorrentes para conseguir ocupar espaço no mercado. E aí o meu investimento pode não ter vantagem, não me dar lucro, porque o mercado, o segmento que eu escolhi é muito restrito. Então, qual é o problema da segmentação que nós vimos? A segmentação de mercado transforma um mercado heterogêneo em um segmento onde alguns parâmetros são comuns a todos os compradores. Porém, como em um filtro, faltou o aí, cada aspecto que define o segmento leva à diminuição no número de participantes. Então, quando eu defini crianças de 0 a 6 anos, Taubaté tem 36 mil crianças. Quando eu defino classe A, dá 700, 800 crianças por ano. Quando eu defino o valor médio que eu vou cobrar pelo sapato, eu vou restringir a poder de compra das famílias. Então, à medida que eu vou segmentando, eu vou enxergando aquele conjunto com mais clareza, porque eu sei alguns parâmetros que tem ali, porém, é um conjunto cada vez menor. E aí eu tenho que avaliar se esse conjunto menor ainda tem um potencial de compra que vale a pena eu investir. Então, vamos supor, vocês estão fazendo o curso de design, ok? Ainda está começando essa profissão. Com essa denominação está começando. Já tinha gente fazendo isso, mas trabalhava dentro da publicidade, dentro de outras áreas. Então, hoje, eu não tenho nenhum levantamento, mas provavelmente tenha mais demanda para profissionais de design do que oferta. Quando acontece esse desequilíbrio no mercado, primeira resposta, o valor hora do design sobe, porque tem menos oferta do que procura. Quem quer muito contratar um design paga mais caro. Então, quem tem mais dinheiro consegue contratar. Quem não tem, chupa o dedo.
Só que, por outro lado, quando você começa a ver que o design está ganhando muito dinheiro, você começa a atrair a atenção de outras pessoas para também ser design. O publicitário que resolve fazer um curso especializar em design. O arquiteto que vai e faz um curso para juntar arquitetura com design e ser um design. O leigo que olha e fala, pô, esse mercado é legal, a internet precisa muito dessa atividade para o marketing digital, vou fazer um curso disso. O mercado responde atraindo mais pessoas para fazer. E aí aumenta a oferta, e à medida que aumenta a oferta, chega no equilíbrio de mercado. O que acontece com o valor da profissão? Diminui. Até que chega no equilíbrio, que seja um equilíbrio que o profissional ganhe o suficiente para viver e as empresas pagam o suficiente para valer a pena para elas. Ah, mas daí tem aquele design que ganha uma fortuna. Mas daí é a mosca branca no meio da maioria que surge ali, né, com um destaque, e aí o comprador do serviço olha e fala, poxa, esse é muito melhor do que o outro, e está disposto a pagar mais por ele. Então, olha só, segmentação, cada vez que eu segmento, cada parâmetro que eu coloco na segmentação, menor o mercado. Então, eu preciso, ato contínuo que eu segmento, preciso medir a demanda. Não existe um modelo que resolva o problema de medição de mercado. Ah, não existe um modelo. Não existe. Você tem que olhar para aquele seu mercado, para aquele segmento de mercado e definir onde você vai buscar as informações. Um primeiro local para buscar informações, por exemplo, é no IBGE. Eu vou no censo e vejo quantas crianças de 0 a 6 anos tem em Taubaté. Qual é a distribuição da classe A, B, C, D, E em Taubaté? Então, eu pego número de crianças de 0 a 6 anos, nesse exemplo, pego lá a distribuição de classe social e digo, ó, essas 36 mil tem tanto que é classe A, tanto que é B, tanto que é C, tanto que é D. Aí, eu pego ainda no IBGE qual é a faixa de renda familiar da classe A, da B, da C, da D. Então, já tem 3 parâmetros aí, né? Quantas crianças por classe e qual o poder de compra dos pais dessas crianças. Tudo para eu enxergar se vale a pena investir ou não. O profissional de marketing ou de pesquisa deverá buscar dados secundários, relatórios do IBGE e tal, censo, né? Ou por meio de empresas de pesquisa para obter números mais próximos da realidade. Então, você vai buscar dados secundários, que são dados que estão disponíveis para você comprar no mercado. E pesquisa primária, quando você vai até o mercado buscar as informações. Eu vou pesquisar. Como alternativa, é possível estabelecer modelo que, somando dados obtidos de censo e outros advindos de pesquisas, sim? Licença só um minutinho, é que o senhor travou uma hora e não está mais compartilhando a tela, tá? Ah, é? É, uma hora o senhor travou, daí caiu, voltou, mas como o senhor estava explicando, aí eu não interrompi, mas agora se for ler de novo o slide, não está compartilhando, não. Ah, eu estou na mesma tela, não saí da mesma, então não perdeu muita coisa, não. Mas vou voltar a compartilhar. Então, tá lá. Voltou a compartilhar? Voltou. Tá. Então, eu estou na mesma tela que eu estava. Eu estou indo para o último tópico, aí, o 5º tópico. Como alternativa, então, é possível estabelecer modelo que, somando dados obtidos de censo e outros advindos de pesquisa primária, levam à obtenção dos dados referentes à demanda. Okay?
Então, na verdade, a nossa vida circula em cima de inteligência. Você fala, puxa, a inteligência? A inteligência é a tradução da nossa capacidade de construir modelos. Por isso que é fundamental a nossa formação básica, né? Que eu questiono muito. Porque eu era bom de matemática e acharam que eu não precisava saber português, ou que eu nunca ia aprender português. E tem gente que vai bem em português e outras coisas e não sabe nada de matemática. E a gente, a vida inteira, tem que ser capaz de ler o ambiente e construir modelos. Então, quando você olha e fala assim, poxa, o que é demanda? Demanda é o potencial que um determinado mercado ou segmento de mercado tem de comprar determinado produto. Legal. Mas vamos ver a lógica. Tem produto que eu compro toda semana. Tem produto que eu compro todo dia. Tem produto que eu compro uma vez por mês. Tem produto que eu compro uma vez na vida. Então, não existe um modelo único para fazer mensuração de demanda, porque cada produto tem um comportamento. Tem gente que vai comprar um carro uma vez na vida. Velho, usado. Tem gente que com 18 anos ganha o primeiro carro e troca de carro a cada 3, 4 anos. Tem gente que todo dia acorda e vai na padaria comprar pão fresco, leite, para tomar café. Tem gente que acorda de manhã, toma um café preto e vai trabalhar. Não tem recurso além disso. Então, por isso que eu falo, a inteligência que vai dizer, poxa, nesse caso aqui, como que eu posso montar um modelo para definir o potencial de demanda para esse produto? Raciocínio, pensamento, enxergar o que está acontecendo à volta e desenhar esse modelo. A demanda de mercado é o volume total que seria comprado por um grupo de compradores em uma área geográfica definida, em um período de tempo, em um ambiente de marketing específico e sobre um programa de marketing estabelecido. Então, é aquilo que eu falei, ó. Eu estou falando que eu vou fazer em Taubaté, vou ver a demanda em um ano, o ambiente é um ambiente que envolve classe ABC, porque sapato para criança é essas 3 classes que compram. A outra compra, mas não é relevante. Não tem volume. E sobre um programa de marketing. Por quê? Quanto mais eu investir fazendo propaganda e tal, maior vai ser o potencial das pessoas o desejo das pessoas de adquirir aqueles produtos. Às vezes, financiando em um ano para pagar, mas ela foi influenciada pela propaganda, por exemplo, e ela fica fissurada para querer comprar aquele sapatinho para o nenenzinho dela que nasceu. E aí deixa de comer para comprar. Estou exagerando, mas acontece. Previsão de mercado é o volume total de vendas possível dado um esforço esperado ou volume de recurso investido. O que é isso? Dependendo de quanto eu investir no composto de marketing, em desenvolvimento de produto, em financiamento do cliente, em sistema de distribuição e em propaganda, vai definir qual é a previsão de venda que eu vou ter, previsão de demanda. E o potencial
é o limite a que tende a demanda do mercado à medida que o esforço de marketing da indústria tende a infinito. Então, vamos ver no gráfico que fica mais fácil entender isso. Então, esse gráfico aqui mostra o quê? O eixo horizontal, escrito esforço esperado, é recurso investido. Quanto de dinheiro está sendo investido em marketing, na indústria? Indústria em todo o segmento, né? Então, todos os concorrentes de Taubaté que vende sapato para criança faz parte dessa indústria do calçado para criança em Taubaté. Tudo que essas lojas investirem em marketing vai ser somado aqui nesse esforço. Aí, olha só, eu tenho um desenho que é a curva que começa aqui no M0, que é o mínimo de mercado, e o M1 aqui é o potencial do mercado. Então, vamos voltar, né? Marcando. O M0 é o mínimo, ou seja, se eu não fizer esforço nenhum, ainda assim vai ter uma demanda aqui meio que natural, tá certo? Pessoas que vão comprar independente de ter feito qualquer esforço de marketing. E o M1 é o potencial do mercado, que é o máximo que aquele mercado vai comprar daquele produto. Ah, então o potencial é toda a população? Não. É a conta que mostra para aquele grupo de pessoas que tem condição de pagar e está disposto a comprar o produto, qual é o máximo que eu vou vender? Na indústria, não eu. Todos os concorrentes juntos. E a previsão de mercado é o seguinte, o potencial é quando chegou lá no limite. Quando o meu esforço tende a infinito, o meu potencial tende a esse valor M1 aí. E a previsão vai ser um valor menor do que o potencial, dependendo de quanto eu invisto. Então, ó, se eu não faço nada de marketing, eu vou vender essa quantidade. Se eu começar a fazer propaganda, trabalhar a embalagem do produto, trabalhar a marca da empresa e tal, isso eu vou gastar com isso. Então, por exemplo, vocês, design, são contratados para desenvolver, por exemplo, a marca, a identidade visual da empresa, desenvolver de forma criativa os posts da empresa, as propagandas dela. Isso é dinheiro que a empresa vai gastar. Quanto mais ela fizer, mais ela vai vir para a direita aqui com o esforço de marketing, quanto ela está investindo. Quanto mais para a direita ela for, maior vai ser a previsão de vendas ou previsão de demanda do mercado que ela atua. Certo? Então, olha só, quando a gente fala assim, o Omo é líder, é a marca líder de sabão em pó, e por ser líder é que tem mais dinheiro para investir em propaganda. Está errada essa afirmação. Na verdade, a Unilever é a que mais investe em desenvolvimento de produto, em embalagem, em propaganda e assim por diante, e por isso ela é líder de mercado. Então, quanto mais você investir de forma correta, né? Não é desperdiçar dinheiro, gastar dinheiro à toa, mas quanto mais você investe, maior vai ser o potencial de venda, maior vai ser a sua participação no mercado. Então, eu resolvi ser designer. Resolvi fazer curso na internet aqui, fazer 1, 2, 3 cursos. Aí, aprendi um pouquinho, não faço mais nada. Parei de investir. Parei no tempo. O concorrente que podia ser pior do que eu continua investindo, daqui a pouco ele me suplanta. Ele passa a ser melhor do que eu.
Ok, então, essa é a curva. Agora, essa curva varia de acordo com a economia. Então, olha o que acontece. Aquela mesma curva que tem o mínimo, o potencial e a previsão, de acordo com o esforço, ela varia de acordo com a economia no mercado. Então, esse ano, por exemplo, nós vivemos uma depressão no mundo, uma depressão econômica, por causa da pandemia do Covid-19. As pessoas deixaram de consumir para reservar o dinheiro, porque não sabe quanto tempo vai ficar essa pandemia. Tira o dinheiro do mercado. Tira o dinheiro, diminui o potencial de demanda. Então, olha só, se a gente estiver passando por uma depressão, existe um achatamento dessa curva em que o potencial de demanda cai. Agora o mercado está voltando a aquecer. Toda aquela demanda retraída que teve por causa da Covid, é só voltar a girar a economia que as pessoas vão voltar a querer consumir. E aí, com o mesmo esforço de marketing, eu tenho um potencial, uma previsão de venda maior do que na depressão, né? Se eu fizer uma linha aqui, ó. O esforço de marketing é o mesmo, é esse X aqui. Agora, na depressão, a minha previsão de venda vai ser essa aqui, ó. Na prosperidade, a previsão de venda vai ser essa aqui, ó. O potencial de venda na depressão vai ser essa linha tracejada aqui. O potencial de venda na prosperidade vai ser outra. Então, olha todos os aspectos que influenciam quando você está fazendo a escolha do mercado que você quer atuar. A escolha do mercado que você quer atuar, você faz pela segmentação do mercado. Só que a segmentação me leva à necessidade de medir esse mercado. E por que eu preciso medir o mercado? Aí nós entramos no próximo tópico nosso, que é o cálculo do ponto de equilíbrio. É alguém falando comigo ou alguém com o microfone aberto aí, recebendo mensagem? Vamos Professor? ver de novo quem é que está com o microfone aberto. Professor, Oi? deixa eu fazer uma pergunta. Essa questão do esforço de marketing, quando acontece essa depressão, como a gente está vendo agora esse momento de uma certa retomada da economia nossa aqui e também mundial, agora, para o final do ano, provavelmente esse esforço vai ser duplicado, triplicado. Seria isso correto? Depende. Depende de cada segmento. Por quê? As classes mais baixas estão sofrendo muito, porque muita gente perdeu o emprego. Nós perdemos aí 10, 12 milhões de emprego esse ano no Brasil. E esse pessoal da classe mais baixa, eles não têm reserva. Ele não consegue fazer uma poupança. Ele ganha o suficiente para sobreviver, então ele não tem reserva. Por ele não ter reserva, o mercado reaquecer vai retomar a capacidade de compra dele só. Então, por exemplo, aqueles milhões de pessoas que andaram recebendo ajuda do governo, né, R$600 por mês, vai ficar agora um problemão no Brasil. Por quê? Quando que o governo vai parar de dar os R$600? Tem um monte de gente, assim como o seguro-desemprego,
um monte de gente que não vai querer trabalhar mais. Se o governo continuar dando R$600 indefinidamente, ele está contente, não quer trabalhar. Que é o que aconteceu com o seguro-desemprego. A pessoa olhava e falava, poxa, eu trabalho 6 meses, aí eu dou um jeito de ser mandado embora, pego lá a rescisão, entro com pedido de seguro-desemprego, porque se ele pedir demissão, ele não pode pedir o seguro-desemprego. Então, ele vai criar algum motivo para o patrão dele demitir ele. Então, ele começa a faltar, começa a fazer um monte de coisa. Não trabalha mais. Aí ele ganha o seguro-desemprego, durante 6 meses ele recebia praticamente o salário que ele tinha. Por quê? 80%, 90% da população brasileira ganha um salário. Então, ponto de equilíbrio. Por que que eu tenho que trabalhar esse cálculo do ponto de equilíbrio? E esse cálculo aqui é muito simples, a matemática envolvida é quase nada, o que precisa é raciocínio, entender. Ponto de equilíbrio, lembra de uma balança em que tem um prato de um lado, um prato do outro, e tem um local de apoio. As balanças de antigamente, eu acho que a gente, quem é mais velho como eu, assim, ou quem mora na roça, tem certas coisas que a gente entende mais fácil. Eu falo balança aqui, a maioria de vocês olha para aquela balança que tem no banheiro da casa da gente, que a gente pisa nela e marca lá um ponteiro ou um número do peso que a gente tem. E o nome balança vem de 2 pratos sobre um suporte em que você queria saber quanto pesava alguma coisa, você queria 1 quilo, por exemplo, de arroz. Você punha um pezinho que era equivalente a 1 quilo num prato e do outro lado você ia colocando arroz. Quando os 2 pratos ficavam equilibrados, eu sabia que eu tinha 1 quilo de um lado e 1 quilo do outro. Por isso que é balança. Como uma gangorra. Gangorra, né? Outra coisa que para mim é muito fácil. Falei gangorra, eu sei o que é. Eu não sei quantos de vocês sabem. Gangorra, mesma coisa. Senta uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro. E aí fica levantando, abaixando, fazendo aquele joguinho ali. Pô, você puser uma pessoa de 200 quilos de um lado e uma pessoa de 50 quilos do outro, vai ficar parada a balança. Então, a gangorra só funciona quando as pessoas que estão dos 2 lados têm peso semelhante. Aí, a brincadeira fica legal. Então, é essa balança que eu estou falando. Esse que é o equilíbrio que vocês têm que entender. E o que é esse equilíbrio? É assim, ó. Quanto eu tenho que vender para pagar os meus custos e eu não ter nem lucro e nem prejuízo? Por quê? Quando eu monto uma empresa, eu tenho custos fixos. Eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar água, luz, imposto, salário de funcionário, todos os pagamentos que, se eu ficar com a loja fechada, como agora na pandemia ficou, eu tenho que pagar do mesmo jeito. Por que um monte de empresa demitiu funcionário e fechou muitas delas? Por quê? Não estou vendendo, porque está tudo fechado, não pode abrir. E chega no final do mês, vem a conta. Tem que pagar a luz, tem que pagar água, tem que pagar imposto, tem que pagar salário do funcionário e encargos sociais para o governo. Só que eu não recebi nada. A empresa que tinha alguma reserva gastou essa reserva pagando essas despesas. Empresa que não tinha, a única saída que teve foi pedir empréstimo em banco. Os bancos adoraram a crise, porque ele empresta dinheiro a juro. É o negócio dele. Quanto mais pessoas precisam de dinheiro, melhor para o banco. Aí a empresa olha e fala, poxa, não estou vendendo nada.
Aí o governo, para tentar segurar emprego, o que fez? A empresa poderia pôr o funcionário em casa, ela pagava 25% do salário do funcionário e o governo pagava 75%. Até 75%. Mas isso só para os menores salários. Salários mais altos, necas. Então, a empresa começou a demitir para reduzir custo fixo. Algumas não conseguiram sobreviver, fecharam. Se não vende, não entra dinheiro. Se não entra dinheiro, como é que vai pagar as contas? E além do custo fixo, que é esse que, independente de vender, eu tenho que pagar, eu tenho um custo variável que está associado à venda da empresa. Por exemplo, um deles, o custo do próprio produto que ela vende. Se for uma loja, ela compra o produto por um preço e põe para vender por outro. O custo é o preço que ela pagou quando ela comprou aquele produto. Um exemplo, loja de sapato. Eu paguei R$100 no par de sapato e vendi por 200. 200 é o preço. 100 é o custo variável. Se eu vender um par de sapato só, eu vou ter o preço de 1 vezes 100 de custo. Se eu vender 10 pares de sapato, o custo vai ser 10 vezes 100, 1.000. Por isso que ele é variável. Ele varia de acordo com a quantidade de produto que eu vendo. Outro custo variável é, por exemplo, comissão de vendas. Quem já foi vendedor sabe, a loja paga um valor fixo por mês e mais um percentual sobre a venda. Se você não vender nada, você recebe o fixo. Se você vender, você vai receber o fixo mais um percentual do que você vender. Esse percentual é variável, só existe quando vende. Graficamente, ele é representado por esse desenho aqui, ó. Então, olha lá. Eu tenho essa linha horizontal aqui, ela é o meu custo fixo. Essa linha, vou pôr até marca-texto, é melhor. Marca-texto. Essa linha aqui é meu custo fixo. Está aqui, ó, CF. É a quantidade que vai ter de custo independente do quanto eu vendo. Então, o custo total, que é o CT aqui, ele é uma soma do custo fixo mais uma parcela de custo variável. Então, olha a fórmula aqui do custo total. Está aqui a fórmula do custo total. Custo fixo mais o custo variável vezes a quantidade de produto que eu vendo. Esse vai dar o meu custo total. Do lado da receita, eu tenho essa outra curva aqui, ó, que vai ser o quanto eu vou estar vendendo. E ela vai ser dada pelo preço vezes a quantidade que eu vendo, ó. Então, olha que legal. Se eu vender 0, minha receita é 0. Mas o custo eu vou ter, que é o custo fixo. Se o preço for maior do que o custo variável, e sempre tem que ser, né? Eu não posso comprar por 100 e vender por menos do que 100. Eu tenho que comprar por 100 e vender por mais do que 100. Então, o preço tem que ser maior que o custo variável. Se ele é maior, a inclinação da curva da receita é maior do que a inclinação do custo total. Então, vai chegar uma hora que a receita vai cruzar o custo e vai passar a ficar acima do custo. Esse ponto aqui, ó, onde cruza as duas curvas, é chamado de ponto de equilíbrio. Antes desse ponto,
eu tenho custo maior do que a receita. Consequentemente, a empresa vai ter prejuízo. A partir desse ponto, a receita é maior do que o custo. Então, a partir daqui, a empresa tem lucro. Uma empresa só existe quando tem lucro. Então, se eu não tiver um volume de venda maior do que essa quantidade aqui no ponto de equilíbrio, se eu não vender mais do que isso, eu não tenho lucro. Se eu não tenho lucro, a empresa não tem razão para existir. Tudo bem? Dúvida? Porque vai acabar o tempo e a gente vai continuar esse assunto na aula que vem. Alguém tem dúvida? Acho que tem, né? Sim? Vamos dar um exemplo rapidinho nesses minutinhos que faltam. Pega um carrinho de pipoca que tem na porta da escola. Vamos supor que quem faz a pipoca ali não é o dono do carrinho. Ele tem um funcionário ali. E ele paga R$1.000 por mês para o funcionário. Então, ele tem um custo fixo de R$1.000 do funcionário. Aí, ele paga uma licença para a prefeitura para estar com o carrinho ali. Uma taxa anual. Então, se divide por 12, aquela taxa dá uma taxa fixa mensal que ele paga para a prefeitura. Aí ele tem um outro gasto fixo, que, por exemplo, pode ser o gás que ele gasta para iluminar o carrinho. Então, ele tem lá um lampião que funciona a gás e ele gasta um botijãozinho daquele de gás por mês para iluminar o carrinho toda noite. Então, ele divide aquele valor por 30, por 20, sei lá quantos dias ele trabalha, e tem o valor fixo que ele gasta de gás. Então, ó, salário do funcionário, o gás, a taxa da prefeitura, custo fixo. Para fazer a pipoca, ele tem que comprar milho, sal, óleo, queijo, que normalmente ele põe queijo na pipoca. E o saquinho onde põe a pipoca também. Tudo isso aí é custo variável. Cada saquinho de pipoca que ele vende, ele está vendendo o custo da pipoca em si, que envolveu milho, sal e óleo e fogo, o queijo que colocou ali dentro do saquinho de pipoca, o próprio saquinho de pipoca, tudo custo variável. Então, o custo total dele vai ser aquele custo fixo, que é o salário, mais a taxa, mais o gás, mais o custo variável, que é o milho, o óleo, o sal, o queijo, o saquinho, vezes a quantidade de saquinho que ele vender. Se ele não vender nenhum saquinho, o custo total vai ser igual ao custo fixo. Se ele vender 1.000 saquinhos, vai ser o custo fixo mais o custo variável vezes 1.000. Ou, para não ter confusão na hora de interpretar, o custo total vai ser o custo variável vezes 1.000 e o resultado eu somo com o custo fixo. E a receita? Quantos saquinhos de pipoca eu vendo, pelo preço que eu vendo, da minha receita. Vamos supor que eu tenho saquinho de pipoca de 4, 5 e 6 reais. A média é 5. 5, vendi 1.000 saquinhos de pipoca por noite. R$5.000 eu tive de receita. Exagerei. Não vendo tudo isso. Tá? Então, pensem. Custo fixo. Aquilo que eu tenho que pagar independente de fazer venda ou não. Custo variável que está atrelado à venda. E receita tem a ver com o preço vezes a quantidade.
Na próxima aula a gente continua, e esse assunto a gente vai fazer exercícios e tal, porque vai ser importante para a vida inteira de vocês esse tema.